Estamos de volta à sua companhia para lhe trazer mais um episódio da Escola Bíblica. Todos os dias nós estamos aqui, neste horário, quer pela UBTV, quer pela Rádio RCS, também nas redes sociais, pelo Facebook. Pode encontrar esta escola que lhe traz sempre a oportunidade e a possibilidade de você entrar nela gratuitamente e poder estudar connosco as Sagradas Escrituras. Estamos a olhar de forma mais aprofundada para a Epístola aos Gálatas. Já estivemos a ver como é que Paulo foi, no fundo, chamado por Deus, qual foi o percurso que ele fez, e entramos por estes dias naquilo que foram as primeiras palavras de Paulo e as preocupações que Paulo apresentava e que apresenta na Epístola aos Gálatas sobre aquilo que estava-se a passar na Galácia. Ora bem, nós temos connosco sempre o pastor Pedro Esteves, é ele que de alguma forma nos ajuda a pormos ponto por ponto algumas ideias aqui e esclarecê-las. Pedro, antes de irmos ao ponto por ponto e antes de vermos o que é que a Bíblia tem para nos dizer, seria bom nós podermos dar um sumário, digamos assim, daquilo que vai ser a nossa lição de hoje. O sumário deste episódio, desta lição da Escola Bíblica, é de que o Evangelho, tal como foi anunciado pelo apóstolo Paulo, não foi uma invenção ou uma conjectura da sua cabeça, foi uma revelação direta de Jesus. Perante esse teu argumento, vamos ver o que é que a Bíblia nos diz. Se tiver a sua Bíblia à mão, pode abri-la em Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. Se não tiver, então siga connosco a leitura através do quadro que diz: "Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo." Como lhe disse, Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. Pedro, talvez fosse importante nós tentarmos perceber a estrutura deste primeiro capítulo aos Gálatas, uma vez que há temas centrais neste capítulo de abertura. Sim, eu penso que neste nosso ponto por ponto poderíamos dedicar aqui algum tempo, numa primeira fase, digamos, ou parte, a tentar delinear uma espécie de estrutura para este primeiro capítulo. É claro que a natureza deste programa e desta escola bíblica não nos permite, como é evidente, fazer um estudo detalhado ao ponto de podermos ir versículo a versículo e, portanto, a sugestão, aliás, que temos que deixar com quem nos vê e ouve, é que, mesmo ouvindo estas reflexões que fazemos aqui, possa fazer uma leitura mais abrangente. Claro. Hoje, por exemplo, seria o dia ideal para ler todo o capítulo 1 da Carta aos Gálatas. Nós não o fazemos aqui por uma questão de tempo e porque isso, eventualmente, numa leitura feita aqui, poderia ser um pouco maçador. Esse será, talvez, para lá para casa, o exercício que vamos deixar, como trabalho para casa, e, eventualmente, depois até podermos fazer um exame, não é? Quem sabe um examezinho sobre esta estrutura, não é? Exato. Mas a verdade, o que é que nós encontramos aqui? O primeiro capítulo podemos dividi-lo em 4 partes distintas. Já tivemos a oportunidade em episódios anteriores de estudar ou aprofundar um bocadinho os primeiros 5 versículos, basicamente, que são palavras de saudação e de abertura, que já lançam, como é evidente, alguns dos pensamentos-chave do apóstolo Paulo, mas onde ele está apenas a introduzir, quase numa doxologia inicial. Depois, nos versículos a seguir, Paulo vai imediatamente tratar de identificar um problema, ou se quisermos uma preocupação que ele via na igreja, na comunidade que ele tinha deixado ali organizada na Galácia. Ele vai identificar essa preocupação de forma muito clara, no fundo essa mudança que Paulo percebia que estava a ser feita na pureza do Evangelho, tal como ele tinha ensinado, e portanto, no fundo, heresias à verdade do Evangelho. E depois, a parte final, os últimos versículos, Paulo vai aproveitar para, em primeiro lugar, fazer uma espécie de defesa do seu ministério. Ele faz uma defesa não meramente para se bajular ou vangloriar a si próprio, mas a defesa que o apóstolo Paulo faz, logo a partir do versículo 11, mesmo estas palavras que lemos há pouco aqui já faziam parte dessa ideia, quando ele diz: "Eu quero que vocês saibam que o Evangelho que eu vos anuncio não aprendi de nenhum homem", portanto já é uma forma, e depois ele vai continuar a explorar isso, no fundo, do apóstolo Paulo se defender de algumas acusações. É curioso que ele defende-se a si próprio, não é? No fundo, ele quando diz que é apóstolo, ele vai ter que tem a necessidade de dar a referência porque é que ele é apóstolo, não é? Não foi por homem algum, mas foi pelo próprio Deus, na pessoa do Pai e do Filho. E agora vemos que ele volta a ter necessidade de reafirmar de onde vem o Evangelho que ele prega. Sim, neste caso... É porque havia
havia um problema complicado É na interessante isso, Galácia, porque se não é? por um lado ele teve que primeiro dar a perceber essa grande verdade para justificar ou reforçar a ideia de que primeiro ele era um homem chamado por Deus, portanto, nesse caso tem mais a ver com o estatuto ou a função que ele executa, a autoridade que tem que lhe ser reconhecida como tal. Agora, nesta segunda parte, já ao longo do capítulo, o que o apóstolo está a fazer é a defender ou a reforçar não essa questão de forma, mas a de conteúdo. Ou seja, que a pregação ou a proclamação que ele fez junto deles, que o evangelho que lhes ensinou, não foi alguma coisa que foi inventado por ele. Por isso, não apenas o chamado e o facto de ele se apresentar como apóstolo, também não foi uma invenção dele, não foi ele que desejou sequer sê-lo, até porque ele era o contrário disso, era um perseguidor dos apóstolos. E, em segundo lugar, a própria mensagem que ele proclamava e o ensino do apóstolo também não eram da sua própria vontade. Mas para ele se justificar tanto um como o outro é porque havia problemas sérios, provavelmente. É exatamente isso. Nós percebemos, mesmo se aqui está implícito, ele não vai dar, se calhar a intenção dele é não dar grande espaço para aqui identificar, mas nós percebemos claramente que as pessoas que estavam a pôr em causa o Evangelho, ou seja, o ensino do apóstolo Paulo, é evidente que para minar a confiança dos crentes na mensagem do apóstolo Paulo, o que é que tinham que fazer? Pôr em causa o homem, a pessoa. E é por isso que nós vemos que o apóstolo, antes de depois dar, digamos, continuidade à carta, como vamos ler mais para a frente, e, digamos, entrar propriamente no sumo, no conteúdo, ele sente-se nesta obrigação, não é de se defender a si próprio, claro. É sobretudo defender Deus, no sentido em que tanto a mensagem quanto o chamado foi dado por ele, e daí que a última parte deste primeiro capítulo, se quisermos, é uma espécie de testemunho pessoal. Ele vai falar de coisas como, sem problema nenhum, relembrar, por exemplo, no capítulo, no versículo 13, ele chega a dizer que vocês todos ouviram qual era a minha conduta antes, de que eu perseguia a Igreja de Deus. Vai dizer que ele era um judeu extremamente zeloso das tradições dos seus pais. Vai dizer que reconhece que desde o ventre da sua mãe foi chamado. Quer dizer, ele quase vai usar a sua história pessoal e o seu testemunho para dizer, vocês não se esqueçam de onde é que eu vim. E, portanto, ele não está mais uma vez a dizer isso para se auto-vangloriar, pelo contrário, ele vai até usar histórias que não são tão abonatórias, mas como que para relembrar a esta comunidade de onde é que ele vinha e quais eram realmente os fundamentos da sua experiência. E, finalmente, deixar aqui talvez duas notas breves sobre aqueles que podemos considerar como alguns dos temas centrais deste primeiro capítulo e quais eram as grandes preocupações do apóstolo Paulo. A primeira delas era a possibilidade real que ele via de que estas pessoas abandonassem o evangelho puro que ele tinha ensinado e o substituíssem por falsidade. É por isso que no versículo 6 ele vai dizer: estou admirado de que tão depressa estejam a passar do evangelho que eu vos ensinei para outro evangelho. Isto revela que o apóstolo via que isso era alguma coisa que já estava no terreno, já estava a acontecer. E no versículo 7 ele chega mesmo a afirmar: há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho. Digamos que aqui no versículo 7 é quando ele é mais claro a afirmar que havia pessoas que estavam a perverter a verdade e a pureza do Evangelho. Por essa passagem nós percebemos claramente que havia ali alguns problemas sérios dentro da própria Igreja. E esses problemas era esse ensino errado. O segundo grande tema central que nós entendemos, a partir deste primeiro capítulo, é a certeza de que o chamado que foi feito ao apóstolo Paulo para a pregação aos gentios era alguma coisa que vinha da parte de Deus e, portanto, ele tinha que o fazer porque Deus lhe encomendou, e ele chega a dizer, desde o ventre de minha mãe. Só falta mesmo nós percebermos como é que nós podemos aplicar tudo isto que acabámos de falar e que dizia respeito aos problemas da Galácia, como é que nós podemos olhar para nós hoje e pôr em prática. Em poucos segundos, eu diria que existe uma possibilidade real de uma pessoa abandonar a pureza e a verdade do Evangelho e das Escrituras e deixar-se enganar e engodar por outras mensagens. Boa parte das vezes temos que ser honestos e dizê-lo, tal como aconteceu na Igreja dos Gálatas, muitas vezes isto acontece por causa de líderes cuja mensagem não está de acordo com o que está escrito. Por isso o desafio prático que eu lhe deixo é procure por si mesmo e encontre também líderes que o ajudem a olhar para a Bíblia e para o que está escrito.
É desta forma que nós terminamos mais este episódio, sabendo claramente que você esteve desse lado, atento àquilo que foi dito. Agora fica o exercício que lançámos logo desde o início deste programa, é poder ler Gálatas capítulo 1, capítulo 2 e por aí fora, até poder chegar ao fim, mas se quiser pode ir lendo à medida que nós vamos falando, para que você compreenda de uma forma mais satisfatória, com a nossa ajuda, com a nossa colaboração, aquilo que Paulo deixou escrito na Epístola aos Gálatas. Já sabe, nós estamos por cá, no optv.pt, estamos também na Rádio RCS e se não tiver a possibilidade de usar algum destes órgãos de comunicação, pode usar as redes sociais, porque nós estamos no Facebook do OpTV e também no Facebook da Rádio. Está tudo dito. Até amanhã, se os quiser.